A atualidade do behaviorismo radical e da análise do comportamento. Segundo Rodrigues, 2006, Rodger, traduzido por Starling, psicólogo cognitivista e presidente da APA, Associação Americana de Psicologia, escreveu um artigo sobre a atualidade do behaviorismo por ocasião do centenário do nascimento de B. F. Skinner, que trata do tema com bastante cuidado e propriedade. Nele, entre outras coisas, comenta que o behaviorismo está bem e atrai a cada ano inúmeros participantes de congressos, e suas principais publicações são vitrines vivas da sua séria e cuidadosa produção teórica e técnica. Exemplos disso, nos Estados Unidos da América, seriam o Journal of the Experimental Analysis of Behavior e o Journal of Applied Behavior Analysis, publicações já clássicas, e o Congresso da Association for Behavior Analysis, com milhares de participantes anuais e associações afiliadas em todo o mundo. Não ter uma posição hegemônica não significa ser ultrapassado ou superado. Fenômenos não hegemônicos e até contraculturais existem, ainda bem. Por outro lado, uma posição hegemônica pode muito bem ser considerada ultrapassada sob vários aspectos. As políticas educacionais oficiais de alfabetização e educação especial, por exemplo, são declarada e hegemonicamente embasadas em outras propostas de educação e fazem qualquer terraplanista corar, uma vez que se contrapõem a qualquer prática científica baseada em evidências. Baseiam-se numa concepção de ciência na qual o conhecimento científico ou outro qualquer é estabelecido por mero acordo social ou pelo argumento de autoridade, quando pessoas respeitadas numa comunidade se reúnem e concordam que algo é verdade, não se baseando para tal acordo em evidências do tipo científico. É muito comum ouvir críticas e afirmações que não resistem a um exame aprofundado, provenientes de quem não tem conhecimento sobre o assunto criticado. Esforce-se ao máximo para atacar o trabalho de quem faz ciência pelo fato de não a compreender. O analfabetismo científico é a ideologia dominante no nosso meio, incluindo determinados meios do tipo acadêmico. Confunde-se ciência com positivismo, um sentido completamente deslocado do termo original, sem especificar a que tipo de positivismo se refere e sem ter a menor ideia do que seja ciência, do que seja positivismo e, por extensão ou decorrência, do que seja análise experimental e aplicada do comportamento ou mesmo behaviorismo radical. O behaviorismo ou o comportamentalismo radical é a filosofia da análise do comportamento, que, juntamente com o pragmatismo, uma filosofia não inserida no mainstream filosófico, embasam a análise do comportamento. Embora ciência e filosofia sejam dois ramos do conhecimento completamente diferentes entre si, um dos ramos da filosofia, a epistemologia, estuda o conhecimento, e isso pode gerar debates interessantes, porém não do tipo raso que igualam a filosofia à ciência e mais. Restringem a filosofia a três únicas possibilidades: positivismo, fenomenologia e marxismo, eliminando da história da filosofia, da ciência e da humanidade longos períodos, reduzindo tudo a três rótulos que eliminam diferenças importantíssimas e até mesmo similaridades inter e intra-abordagens filosófico-epistemológicas e científicas. Diluem tudo ou negam períodos inteiros de história e todos os gatos se tornam pardos. Embora numa analogia simplificada, a variedade de cores e sons emitidos por esse pequeno felino doméstico é maravilhosamente surpreendente, sem mencionar os outros animais felinos. Enfim, no Brasil, desde 1992, existe a ABPMC, Associação Brasileira de Psicologia e Medicina Comportamental, que promove encontros anuais agregando behavioristas radicais de todo o Brasil, além de incentivar também a realização de eventos regionais Brasil afora. O Brasil é o segundo maior centro mundial produzindo ciência básica e aplicada em análise do comportamento. A BPMC publicou a coletânea sobre comportamento e cognição e agora publica a coletânea Comportamento em Foco, entre outras publicações.
Além da ABPMC, temos também a ACBR, Associação Brasileira de Análise do Comportamento, congregando cientistas em análise do comportamento, organizando eventos e publicando tanto conteúdo aberto quanto específico para associados. Fora as publicações de analistas do comportamento, analistas filosófico-teórico-conceituais, analistas aplicados e analistas experimentais em periódicos multidisciplinares, temos revistas que publicam unicamente artigos baseados em análise do comportamento. Dentre os que publicam em língua portuguesa artigos exclusivamente analítico-comportamentais, temos os nacionais REBAC, Revista Brasileira de Análise do Comportamento, e Revista Perspectivas em Análise do Comportamento. A Acta Comportamentalia é um periódico estrangeiro mexicano, porém publica em português e em outras línguas latinas, como o espanhol, o francês e o italiano. Além da Acta, temos também periódicos estrangeiros especializados em análise do comportamento, como o Behavior and Philosophy, o Behavior and Social Issues, o European Journal of Behavior Analysis, o The Psychological Record, o The Analysis of Verb Behavior, o The Behavior Analyst, entre outras. Cada um dos periódicos e associações citados apresenta relatos de pesquisa, indicações bibliográficas e acesso a inúmeras outras publicações e organizações. Com tantas evidências de vasta produção científica e atividade profissional, por que o behaviorismo é apresentado como uma abordagem antiga e ultrapassada? Alguns teóricos mais conhecidos na área educacional, como Freud, que nasceu em 1856 e morreu em 1939, Piaget, que nasceu em 1896 e morreu em 1980, e Vygotsky, que nasceu em 1896 e morreu em 1934, faleceram antes de Skinner, que nasceu em 1904 e morreu em 1990. Nesse caso, Skinner é o mais atual. O behaviorismo continua vivo e vai muito bem. Isso ocorre, segundo Rodrigues, 2006, porque as análises, explicações e intervenções analítico-comportamentais funcionam. Quando se fala, por exemplo, em eficiência e eficácia no tratamento de autismo, as técnicas comportamentais, ou baseadas em ABA, a análise aplicada do comportamento, ou Applied Behavior Analysis, são as sustentadas pela maior quantidade de evidências científicas. Está tudo bem com as teorias mentalistas nos debates, mas se o que você deseja é tratamento com resultados, procure ABA. Inúmeros outros exemplos de atuação poderiam ser citados, como os que ocorrem em contextos clínicos, profissionais que atuam em consultórios autônomos, em ensino regular e especial, em organizações, na medicina do comportamento ou contextos médico-hospitalares com análise funcional da enfermidade. Outros contextos mais pontuais também podem ser citados como a aplicação em problemas sociais, engenharia de segurança, entre outros. Sabemos que algumas de nossas asserções anteriores e futuras podem produzir desconforto, porque algumas pessoas se sentem muito desconfortáveis ao se deparar com a própria ignorância, ao invés de procurar se aperfeiçoar, conviver com as diferenças e respeitar os conhecimentos já estabelecidos. Preferem fazer o contrário, atacar e combater ferozmente quem aponta eventuais falhas nas suas frágeis argumentações. Mas não podemos nos furtar a declarar que, na dúvida sobre o desconhecido, continue confiando na ciência e não no senso comum ou no terraplanismo acadêmico. Vejam o que aconteceu recentemente no país da cloroquina e das terapias de prevenção ao Covid-19, que não se enquadraram na categoria vacina. Quantas mortes poderiam ter sido evitadas? A ciência existe em benefício da população, embora muitas pessoas supostamente esclarecidas tenham opinião contrária, baseada no desconhecimento ou pura má-fé, uma vez que a ciência não é um terreno opinático, e sim de evidências, e ajam no sentido de perpetuar na população senso comum e factoides prejudiciais e causadores de sofrimento a comunidades inteiras e a populações inteiras.
disseminam concepções errôneas sobre cientistas e ciência, seja ciência do comportamento, seja qualquer outra. O obscurantismo também existe na academia e ousaríamos afirmar que a ignorância acadêmica é moral e eticamente questionável e discutível, porque se trata de uma ignorância baseada em má-fé, com finalidades escusas. O que são finalidades escusas nesse caso? Finalidades meramente políticas, sem relação com o conhecimento científico ou com o benefício da sociedade em sua relevância social. Fazendo o quê? Basicamente, proselitismo acadêmico para angariar seguidores e destruir a credibilidade de pessoas que produzem conhecimento. Angaria esses seguidores ao mesmo tempo que se emprega um esforço ainda maior para destruir a credibilidade alheia dos indivíduos e os conhecimentos que produzem. Obtendo quais vantagens? Executando um projeto de poder que envolve manutenção da hegemonia para a obtenção de financiamentos e ampliação da rede de propagação de seus conhecimentos? Ou seria mera propaganda ideológico-política de um grupo dominante? Diga-me em qual evidência sua prática se sustenta e eu poderei dizer algo sobre sua prática. Diga-me qual conhecimento tem sobre o que critica e eu te direi qual a relevância sua crítica contém. Lembrando sempre que para haver discordância é condição sine qua non haver conhecimento, do contrário, trata-se de equívoco ou má-fé. Gostou desse vídeo? Curta, comente, salve e compartilhe. Também acompanhe o grupo de pesquisa em Psicologia e Educação da UniOeste Cascavel no Instagram e no Facebook.